Número 1. Panamá. O país que nasceu de um traçado técnico. Imagine só um país com o tamanho aproximado do estado de Santa Catarina, mas que segura em suas mãos o pulsar de 5% de todo o comércio do planeta. Um lugar onde o que parece impossível vira rotina desde ilhas governadas por mulheres, onde o marido pode ser convidado a se retirar a qualquer momento, até casamentos tradicionais celebrados em carros de boi, decorados como se fossem carruagens reais. Gente, esse é o Panamá. O único destino no mundo que não nasceu do fogo de guerras ou de um nacionalismo puro, mas sim das linhas traçadas em um mapa de planejamento técnico. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo lá para o ano de 1903. Naquela época, os Estados Unidos buscavam desesperadamente um caminho para ligar os dois oceanos. A dúvida era cruel, Panamá ou Nicarágua. E você sabia que a decisão final não veio de reuniões políticas tensas, mas de um simples cartão postal, pois é. Felipe Bunal Varilla, um lobista astuto, enviou aos senadores americanos a imagem de um vulcão em plena erupção na Nicarágua. A mensagem era clara: o Panamá tinha um terreno plano sem vulcões e era a opção 100% segura para uma obra daquela magnitude. Um único cartão postal selou o destino de todo um povo. Hoje, o Panamá é muito mais que o lar do Grande Canal. Ele se tornou o paraíso para aposentados, especialmente os americanos, graças a vistos especiais e um custo de vida que chega a ser 40% menor que o da Flórida. Mas o verdadeiro brilho está em uma experiência geográfica única. Você pode ver o sol nascer no Oceano Pacífico e assistir ao pôr do sol no Oceano Atlântico em um intervalo de apenas 12 horas. Diga uma coisa: se você tivesse que escolher um cartão postal para mudar a sua vida, escolheria a imagem de um vulcão em chamas ou uma praia paradisíaca para não fazer nada? Comenta aqui embaixo com o número 2 se você está pronto para descobrir como a engenharia, a política e a mãe natureza moldaram essa maravilha chamada Panamá. Número 2. As mulheres que definem a identidade. No Panamá, a impressão mais forte que você vai levar não vem do concreto do canal ou dos arranha-céus que brilham na Bahia. O que realmente encanta são as mulheres. Elas caminham com uma confiança e uma elegância impossíveis de ignorar. Das areias brancas de San Blas até o coração da cidade do Panamá, a imagem feminina reflete uma mistura perfeita entre o tradicional e o moderno. Olha só que contraste: ora você as vê em biquínis artesanais impecáveis, ora em trajes executivos com saltos altos, ou ainda em mercados locais vestindo roupas multicoloridas. Aqui, a beleza não é vaidade, é parte da identidade cultural. No corpo das mulheres das etnias Emberá ou Guna, as pulseiras Winnie, feitas minuciosamente do pulso até o joelho, marcam a idade e o poder de cada uma. Elas usam a resina da árvore jaguá para desenhar padrões geométricos na pele. Essa tinta natural dura cerca de 2 semanas e funciona como um amuleto espiritual muito mais do que um simples enfeite. E se você gosta de festa, o Festival de la Polera é de tirar o fôlego. Milhares de mulheres desfilam com vestidos bordados à mão tão complexos que a Unesco os reconheceu como símbolo cultural mundial. Cada vestido pode levar meses de trabalho dedicado em cada ponto da costura. Mas o que é realmente curioso acontece na comunidade Guna. Lá o poder está totalmente nas mãos das mulheres. Nessa sociedade matriarcal, elas controlam a economia e tomam as decisões mais importantes. Elas escolhem com quem querem casar. E olha que interessante: se o casamento não vai bem, a esposa tem o direito de pedir que o marido saia de casa, pegue suas coisas e volte para onde veio. É uma estrutura social fascinante, onde a herança e o patrimônio passam de mãe para filha. Número 3. Casamentos em carros de boi e coroas para o touro bonito. Todo mês de outubro, a pequena vila de Oku ganha uma vida nova com o Festival del Manito. É o lugar onde os casamentos rurais são recriados como se fossem cenas de um filme antigo. A noiva aparece em seu vestido bordado com os temblques, enfeites de prata na cabeça, que balançam a cada passo enquanto o noivo veste o tradicional chapéu sombrero pintal e cavalga orgulhoso ao lado dela. O ponto alto, o carro de boi. Decorado com flores frescas e tecidos vibrantes, ele desliza lentamente pelas ruas levando o casal. Esse festival acaba virando uma competição saudável entre as famílias para ver quem cria o carro mais luxuoso e criativo. Ao mesmo tempo, na cidade de Antón, o povo se reúne para o festival do Touro Guapo, o Touro Bonito. Mas não se engane, esses touros são na verdade homens usando armações de madeira e pano que imitam o animal. Eles dançam, simulam chifradas e interagem com a multidão que vai ao delírio. O prêmio para o vencedor.
Além de vinho e coroas de flores, o grande troféu são os abraços carinhosos que eles recebem das mulheres na multidão. E aí o que faz mais o seu estilo? Você preferiria ser levado para o seu casamento em um carro de boi artesanal? Ou prefere se fantasiar de touro só para ganhar abraços das moças? Conta para mim a sua escolha nos comentários. Número 4. A vila construída com 1 milhão de garrafas plásticas. Você já parou para pensar como seria a sensação de morar dentro de uma gigantesca garrafa de refrigerante? No Panamá, essa ideia que parece loucura se transformou em um projeto arquitetônico real. Aqui não estamos falando apenas de teoria sobre reciclagem, mas de uma vila de verdade erguida com milhões de garrafas plásticas descartadas. Imagine só a cena nas ilhas de Bocas del Toro. Um projeto de reassentamento único no mundo. Ganhou vida pelas mãos do ecologista canadense Robert Bezot. Não é só uma construção para exibição, viu, gente? É uma comunidade inteira com casas, escola-museu e até um castelo de 3 andares com uma torre de vigia majestosa. Tudo feito com garrafas que iriam parar no lixo. Mas você deve estar se perguntando como isso funciona na prática. É pura inteligência térmica. As garrafas vazias são presas em estruturas de aço e depois cobertas por uma camada fina de concreto. O resultado é impressionante. Essas paredes funcionam como isolantes naturais poderosos. A temperatura lá dentro consegue ser 17 graus Celsius, mais baixa do que do lado de fora, sem precisar de nenhum ar-condicionado. É a solução perfeita para o calor tropical e para o problema do lixo nos oceanos. Curiosamente, em alguns cantos das paredes, o acabamento é deixado de lado de propósito para mostrar o que tem dentro. Você consegue ver claramente os logotipos da Coca-Cola, Pepsi ou Sprite. É uma sensação estranha e fascinante ao mesmo tempo, como se você estivesse vivendo em uma lata de refrigerante gigante com janelas. Porém, o lugar vai além da arquitetura. Existe uma área chamada Cárcere do Lixo. Lá os visitantes podem sentir na pele o que é ficar trancado entre paredes feitas de milhares de garrafas plásticas. O espaço apertado faz a gente refletir sobre o peso real do lixo que produzimos todos os dias. É uma aula prática de ecologia que mostra quantas toneladas de plástico foram impedidas de poluir o nosso mar. Número 5. Cidade do Panamá. Onde o passado, o presente e a selva se abraçam. A capital do Panamá é diferente de qualquer cidade que você já conheceu. Ela é o único lugar no planeta onde você pode atravessar do Oceano Pacífico para o Atlântico em menos de 1 hora. Mas o que choca de verdade é o contraste. De um lado, você tem uma metrópole vibrante, a mais movimentada da América Central, com mais de 50 arranha-céus de vidro e aço que tocam o céu. Mas basta caminhar alguns minutos para entrar em um mundo completamente diferente. Estou falando do Casco Viejo, o bairro histórico com ruas de pedra gastas pelo tempo, igrejas coloniais e varandas de ferro cheias de flores. Nas calçadas, o calor humano é contagiante. Não se surpreenda se uma senhora com seu vestido bordado te receber com um sorriso e te chamar de Mi Cielo, meu céu ou amor. Não é apenas educação, é o calor autêntico da hospitalidade panamenha que faz a gente se sentir em casa. E quer saber o que é mais inacreditável? Bem no coração dessa cidade moderna existe uma floresta tropical intocada. Isso mesmo! A apenas alguns quarteirões dos prédios luxuosos, o som das buzinas dá lugar ao grito dos macacos e ao bater de asas de pássaros exóticos. Às vezes, acredite se quiser, pegadas de onças pintadas ainda são encontradas na terra úmida. Quando o sol se põe, as luzes dos bares nos terraços começam a brilhar ao longo da costa e o ritmo da salsa começa a ecoar pelo Casco Viejo. Enquanto isso, a floresta antiga permanece ali silenciosa, nos lembrando que no Panamá a natureza e a cidade são um só corpo. É de tirar o fôlego, não é? Número 6. Qualidade de vida de Flórida com um custo suave. Muita gente nos Estados Unidos costuma dizer que viver no Panamá é como morar na Flórida, só que gastando apenas 40% do que se gastaria lá. E olha, os números provam que isso não é exagero nenhum. Com cerca de 60% do orçamento que você usaria nos EUA, é possível ter uma qualidade de vida equivalente ou até superior. Não é à toa que o Panamá virou um imã para aposentados e nômades digitais do mundo todo. Vamos falar de valores reais. Um apartamento de um quarto super bem montado e em áreas seguras da capital ou nas montanhas de Boquete tem o aluguel variando entre 550 a 850 dólares por mês. As contas de luz, água e gás ficam em torno de 70 a 100 dólares, enquanto uma internet de alta velocidade custa apenas 35 dólares, metade do preço praticado nos Estados Unidos. Se você gosta de ir à feira e cozinhar, vai gastar uns 150 a 200 dólares por mês com comida fresca e de qualidade.
Uma refeição completa em restaurantes populares custa entre 3 e 7 dólares, e o transporte é praticamente de graça. Passagens de ônibus ou metrô custam a partir de 35 centavos, e um táxi dentro da cidade dificilmente passa de 4 a 6 dólares. No fim das contas, uma pessoa vive muito bem com algo entre 1.000 e 1.400 dólares mensais, valor 65% menor do que em grandes cidades da Europa Ocidental. Mas o grande trunfo é o visto de pensionado. Se você comprovar uma aposentadoria de pelo menos 1.000 dólares por mês, ganha residência permanente e uma lista gigante de benefícios, descontos em exames médicos, passagens aéreas, contas de restaurantes, hotéis e serviços públicos. Curiosamente, embora o passaporte panamenho permita viajar sem visto para mais de 140 países, a maioria dos locais não quer sair de lá para nada. Para eles, morar no Panamá já é o maior privilégio do mundo. Número 7. Festivais únicos, do Mini Rio à Guerra de Mangueiras. Se você desembarcar no Panamá durante a alta temporada de festas, vai sentir o país inteiro vibrar em uma sinfonia sem fim, desde as aldeias nas montanhas até as cidades portuárias. São dezenas de festivais tradicionais todos os anos e cada um é um universo de cores e cultura. O mais famoso é o Carnaval de Las Tablas, conhecido como a Rio de Janeiro em miniatura, da América Central. Durante uma semana, duas regiões rivais, Calha Arriba e Calha Abaixo, transformam as ruas em um palco gigante com carros alegóricos luxuosos e danças contagiantes. Esse evento atrai mais de 200.000 pessoas, o equivalente à população de uma cidade média brasileira. Só na cidade do Panamá, esse número pode passar de 1 milhão de foliões. E sabe qual é a marca registrada dessa festa? Os culecos. São caminhões-pipa enormes que, em vez de gasolina, carregam água limpa e ficam molhando a multidão o dia inteiro. Imagina só, o povo leva baldes, pistolas de água e chuveiros portáteis para uma verdadeira guerra de água, ao som de reggaeton. Agora, se você curte algo mais místico, precisa conhecer Portobelo e o festival Diablos e Congos. Lá, homens se fantasiam de demônios em uma dança que simboliza a luta eterna entre a luz e as trevas. É uma experiência visual que você nunca vai esquecer. Número 8. Gunayala. Um país dentro do país e a lei das mulheres. Localizada dentro do território panamenho, existe uma região autônoma chamada Gunayala ou San Blas, que tem governo, língua e até postos de controle próprios. A sensação é de que você cruzou uma fronteira de verdade. É a terra do povo Guna, que vive em mais de 365 ilhas de corais espalhadas pelo Mar do Caribe. Gunayala abriga uma das sociedades matriarcais mais resistentes do planeta. Em ilhas como Ailigandi ou Ustupu, as mulheres não apenas cuidam do dinheiro, mas são o pilar espiritual de toda a comunidade. Para os Guna, o homem é apenas um convidado, enquanto a mulher é o verdadeiro alicerce do universo. O ritual de casamento por lá é de uma simplicidade que choca nada de festas luxuosas ou anéis caros. O rapaz só precisa dormir na casa da moça por 3 noites seguidas para que o casamento seja oficializado. Depois disso, o marido se muda definitivamente para a casa da esposa, assume o sobrenome dela e passa a fazer parte da família dela. Mas olha só, se o marido pisar na bola, a esposa tem todo o direito de expulsá-lo. Para conseguir o perdão, a tradição diz que o homem deve remar para longe da ilha e depois voltar nadando, um rito que simboliza o arrependimento e o esforço para reconstruir a união. Para entrar em Gunayala, você precisa se registrar, pagar uma taxa de entrada e seguir as leis locais à risca, como se estivesse visitando um país soberano. Número 9. Diablo Rojo. As obras de arte que rugem pelas ruas. Você já imaginou entrar em um ônibus onde o capô traz o rosto da Shakira, cercado por luzes neon que piscam sem parar, enquanto alto-falantes potentes tocam reggaeton como se fosse uma festa de rua? Se a resposta for não, seja bem-vindo à cidade do Panamá, a casa dos Diablo Rojo, Diabos Vermelhos, o símbolo imortal da cultura urbana local. Olhando de longe, você pode até achar que são esculturas de arte sobre rodas, mas na verdade eles são o coração do transporte público para muita gente. Cada Diablo Rojo nasce como um antigo ônibus escolar importado dos Estados Unidos, mas nas mãos dos artesãos panamenhos, eles sofrem uma metamorfose e viram obras-primas móveis. A lataria é coberta por pinturas feitas à mão, retratando desde estrelas de Hollywood e figuras religiosas até craques do futebol. O teto e o chassi são decorados com tantas luzes LED que o ônibus brilha no escuro, acompanhado por um som que faz o chão tremer. Durante a viagem, o clima é sempre de alegria, com muita salsa e ritmos folclóricos.
Mas não é só a música que traz emoção, viu, gente? O estilo de dirigir dos motoristas desses diabos faz qualquer passageiro se sentir em um filme de ação com manobras rápidas em meio ao trânsito intenso. E o melhor, com uma passagem que custa a partir de 35 centavos mais barato que uma garrafa de água em Miami, você ganha um ingresso para a alma das ruas panamenhas. Mesmo com o metrô moderno chegando, o povo ainda guarda um carinho enorme por esses monstros coloridos. Número 10. A terra do geisha. Quando o café é um tesouro nacional. No Panamá, o café não é apenas aquela bebida para acordar cedo, é parte da alma da nação. Das encostas cheias de névoa em Boquete até as cafeterias sofisticadas da capital, você sempre vai encontrar o rastro do ouro negro. Mas estamos falando de um tipo específico que faz os especialistas do mundo todo suspirarem o café geisha. O sabor do geisha panamenho não se compara a nada. Ele foge totalmente do que a gente conhece como café amargo ou ácido. Quem entende do assunto descreve o sabor como um encontro delicado entre chá de jasmim, frutas cítricas, orquídeas selvagens e mel silvestre. Essa exclusividade é tanta que o preço de uma libra, cerca de meio quilo desse café, já passou de $2.500 em leilões mais caro que a carne Kobe ou os vinhos mais raros do mundo. Todo ano, especialistas dos Estados Unidos, Japão e Europa correm para o Panamá só para tentar garantir algumas libras dessa iguaria. Em termos de quantidade, o Panamá não compete com gigantes como o Brasil. Mas quando o assunto é luxo, o geisha é considerado o Rolls-Royce dos cafés. E o panamenho tem um ritual lindo, seja um agricultor ou um executivo. O dia sempre começa com uma xícara de café puro. Sem açúcar, sem pressa, apenas prazer. Se você é um apaixonado por cafeína, a Feira das Flores e do Café, que acontece em janeiro em Boquete, é o seu paraíso na terra. Número 11. Visto pensionado. O sonho de morar bem com o preço de um estacionamento? Imagine só com apenas $1.000 por mês, o que seria o custo de um estacionamento em São Francisco, você pode viver como a nobreza no Panamá. Pense em uma casa de frente para o mar, clima ameno, comida fresca e uma cultura rica. Tudo isso sem sofrer com o orçamento. A CNN Travel já chamou o programa de visto de aposentadoria do Panamá de o sonho americano que se tornou realidade. Mas a verdade é que ele é um cartão de privilégios para a vida toda. Olha só as vantagens reais. Esse visto dá direito a 25% de desconto em contas de restaurantes, 50% no cinema e 30% em passagens aéreas. E tem mais. O governo ainda deixa você importar um carro ou móveis para sua casa nova com isenção de impostos de até $10.000. É como um presente de boas-vindas oficial do país. E a maior surpresa de todas, você não precisa ser velho para aproveitar. Se você tiver mais de 18 anos e comprovar uma renda mensal estável, já pode se candidatar. Das vilas frescas nas montanhas de Boquete até as praias cristalinas do Caribe, o Panamá está de braços abertos para quem busca começar um capítulo novo, livre e brilhante. Número 12. O homem que atravessou o canal por 36 centavos. O Canal do Panamá é uma obra-prima da engenharia, um símbolo eterno da inteligência humana. Todos os anos, milhares de navios gigantescos cruzam essas águas pagando taxas que podem chegar a $400.000 por uma única passagem. Mas você sabia que em 1928, um homem deixou o mundo boquiaberto ao atravessar o canal pagando apenas 36 centavos? Esse homem era Richard Halliburton, um aventureiro americano destemido. Ele pediu permissão oficial às autoridades para percorrer os 82 quilômetros do canal, como se fosse um navio especial. Depois do susto inicial, a administração aceitou. Como a taxa era calculada pelo peso Halliburton, que pesava cerca de 63 quilos na época, teve que pagar exatamente 36 centavos. A jornada durou 10 dias. Ele nadava de 8 a 10 quilômetros por dia. E à noite descansava em um barco de escolta enquanto escrevia seus relatos para os jornais nos Estados Unidos. Sem óculos de natação ou nadadeiras, a única coisa que ele usava para proteger a pele do sol escaldante era gordura de tubarão. Os locais encantados o chamavam de El Pez Gringo, o peixe americano. Imagine a cena enquanto navios petroleiros gigantes rugiam pelas eclusas, um homem solitário vencia as águas com os pés descalços, deixando para a história um feito desafiador. Se hoje o Canal do Panamá ainda cobrasse 36 centavos para navios humanos, você teria coragem de passar gordura de tubarão no corpo e encarar essa travessia entre continentes? Ou prefere ficar em casa vendo um filme e comendo pipoca com aquele desconto de 50% para aposentados? Comenta aqui embaixo nadar ou ver filme. Número 13. Bocas del Toro. A vila flutuante mais charmosa do Atlântico.
Para fechar com chave de ouro, vamos até a costa caribenha do Panamá, onde existe um paraíso chamado Bocas del Toro. Esqueça qualquer resort comum que você já viu. Este lugar é uma das comunidades sobre as águas mais únicas do planeta. O coração desse arquipélago é a Ilha Colón, onde o estilo de vida rústico da selva se mistura perfeitamente com a energia vibrante dos nômades modernos. A marca registrada de Bocas são as casas coloridas construídas sobre estacas diretamente no mar. Da sua sala de estar basta um pulo para mergulhar em águas cristalinas. Gente, é surreal. Em vez do despertador, você acorda com o som dos macacos uivadores vindo da floresta, enquanto sob o chão de madeira da sua casa peixes tropicais nadam como se você estivesse em um aquário particular. E olha só que curioso, os caranguejos vermelhos da região escalam os coqueiros como verdadeiros acrobatas para tentar pegar cocos secos. É um espetáculo da natureza que você raramente verá em outro lugar. E o charme de Bocas não para na paisagem. Os festivais locais são um show à parte, como a Festa da Banana, em Almirante. Lá você verá competições hilárias e emocionantes, desde corridas de quem descasca bananas mais rápido, até desfiles de moda, onde as roupas são feitas inteiramente de cascas de banana. É uma mistura de humor com orgulho cultural que cria uma identidade inesquecível. Nesta era de turismo sustentável, Bocas del Toro brilha como uma joia flutuante, um lugar onde o ser humano, a natureza e as tradições navegam em absoluta harmonia. Número 14. O topo do mundo entre dois oceanos e um arquipélago sem fim. No topo do vulcão Baru, a 3.475 metros acima do nível do mar, um fenômeno da natureza vai acontecer bem diante dos seus olhos. Em dias de céu limpo, este é o único lugar no mundo onde você pode ao mesmo tempo ver o sol nascer no Oceano Pacífico e, virando o corpo, enxergar a linha do horizonte do Atlântico se abrindo. É um privilégio geográfico que só o Panamá pode te dar. E se a gente seguir para o leste, surge o arquipélago de San Blas. São 365 ilhas de corais onde vive o povo Guna. Cada ilha ali parece um cartão postal pintado à mão com areia branca e coqueiros que balançam com a brisa. Com tantas ilhas assim, imagine só, você poderia visitar uma ilha nova a cada dia do ano durante um ano inteirinho, sem nunca repetir o lugar. É ou não é um sonho? Agora, se você é fã de fotografia ou de vida selvagem, o Parque Nacional Soberania é o seu lugar. Ele fica a apenas 40 minutos da cidade do Panamá e é um verdadeiro tesouro biológico. São mais de 500 espécies de pássaros, vários tipos de macacos, e se você tiver sorte pode até ver pegadas de onças escondidas na mata. A cena é tão viva que você vai se sentir dentro de um documentário da National Geographic. Mesmo sendo um país pequeno, o Panamá guarda maravilhas que deixariam qualquer gigante com inveja. Número 15. Gastronomia panamenha. Herança em cada mordida. O Panamá pode não ser um país enorme, mas o seu cardápio é profundo e cheio de história. O grande tesouro das mesas locais é sem dúvida o sancocho. É uma sopa de galinha tradicional, mas o segredo está nos detalhes. Eles usam galinha caipira mandioca, que eles chamam de yuca ervas locais, e principalmente o coentro largo culantro. O sancocho é leve, mas tem um sabor marcante e profundo, servido sempre com um arroz branco fumegante. Já nas festas e casamentos, o prato que manda na mesa é o arroz com polo. É um arroz de frango cozido com açafrão para ganhar aquela cor dourada linda, misturado com pimentões doces e temperos bem picadinhos. O aroma invade a casa e é com certeza a alma de qualquer reunião de família. Perto do mar, quem brilha é a corvina frita. O peixe inteiro é frito até ficar super crocante e vem acompanhado pelos famosos patacones, pedaços de banana da terra verde, que são amassados e fritos 2 vezes para ficarem crocantes por fora e macios por dentro. É um equilíbrio perfeito. E para começar o dia, o povo do Caribe adora as carimanholas, bolinhos de mandioca, fritos recheados com carne ou queijo. É a energia pura para um dia inteiro de aventura. E aí, como você prefere começar o seu dia conquistando o topo de uma montanha a 3.475 metros de altura para ver 2 oceanos, ou conquistando um prato de peixe frito com patacones na beira do mar do Caribe? Nossa jornada pelas 15 facetas do Panamá termina aqui. De obras de engenharia que mudaram o comércio mundial a sociedades lideradas por mulheres fortes, do sabor do café geisha, o mais caro do planeta, até as cores dos diabos vermelhos. Nas ruas, o Panamá provou que as maiores surpresas costumam estar nos menores frascos. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem. Espero que essas histórias tenham acendido em você a chama para a sua próxima grande aventura. O Panamá te espera de braços abertos. Você gostaria que eu te enviasse uma lista com os 5 pratos imperdíveis para você provar assim que desembarcar por lá?